Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Geografia em Pauta e na pauta de hoje, 10 fatos de geografia que as pessoas erram bastante. Vou falar de alguns erros, alguns dá pra passar pano em alguns aqui, vocês vão estar dando uma olhada, mas tem outros que realmente é loucura, né? Apesar que a gente tem e sabe, né, eu como professor de geografia, que tem muitos alunos que querem fazer uma pegadinha com a gente, a primeira coisa que pergunta, ô professor, qual a capital do Chipre? Qual a capital de Malta? Qual a capital do Nepal? Pega assim países bem menos conhecidos, vamos dizer assim, para tentar de alguma forma pegar o professor de geografia. Mas, para além desses erros que realmente são mais aceitáveis, vamos pensar nos erros que são muito mais comuns e alguns, um pouco tanto quanto dá para considerar um pouquinho absurdos, outros nem tanto. Alguns muito conhecidos, outros não tão conhecidos. Então, bora dar uma olhada aí nesse react aí de um canal muito bacana, que tem muita coisa bacana também de geografia, que é o canal Plano Piloto. Convido vocês também a se inscreverem no canal, assim como no nosso canal aqui. Se você não está inscrito, perde tempo, não se inscreve aí para aproveitar esses conteúdos geográficos para o nosso dia a dia. Então, bora dar uma olhada no vídeo. Por que é mentira que as estações do norte no Brasil são as inversas do sul? Qual o nome desse país? Em que continente que está o Egito? Qual a capital da Austrália? Muita gente por aí acha que sabe bastante de geografia. Consegue nomear boa parte dos países no mapa, reconhecer muitas bandeiras, e se for um nerd mesmo, consegue até falar as capitais dos países. Mas mesmo assim, tem algumas coisas que muita gente acha que é verdade quando não é. Então aqui vai 10 mentiras de geografia que muita gente acha que é verdade. Alô, alô, YouTube! Primeiro, países que não existem. Um dos erros mais comuns é sair por aí e apontar alguma coisa no mapa falando que é um país, quando na verdade não é. Por exemplo, pode ser óbvio para a maioria das pessoas, mas, surpreendentemente, ainda tem gente que vai se confundir. A África não é um país, é um continente. Gente, ele até fala que é surpreendente pra uma pessoa, é surpreendente pra gente pra caramba, né? Porque eu acho que é um dos erros, talvez dos 10 é o mais comum aqui. A gente vai ver outros erros ali, extremamente comuns, mas tem alguns que são, a maioria das pessoas que eu ouço falar, fala como a África como um todo, né? Ela desconsidera que existe um continente com 54 países ali que a gente chama de continente africano. Isso é África. E às vezes confunde com a África do Sul. É muito comum as pessoas generalizarem, acharem que a África é uma coisa só. É onde tem povo preto e é um único país. É impressionante como isso é um erro extremamente comum. Isso eu não vou passar pano, não. Não dá para confundir, tá, pessoal? Vamos lá, dar um pouquinho de geografia para perceber que existem outros inúmeros países. Claro, existe a África do Sul, sim. Mas existe um continente africano com inúmeros outros países, como Congo, República Democrática do Congo, né? Como Ruanda, que inclusive está num momento delicado com relação à crise, os dois países aí, como o Egito, que tem gente que acha que nem africano é, e daqui a pouco tem uma curiosidade importante aqui sobre o Egito, como a Etiópia, como a Nigéria, como Burkina Faso, e inúmeros outros países que estão aí no continente africano e que muita gente acha que a África é uma coisa só. Quando você pensar em continente, beleza, beleza. É um continente composto de inúmeros países, de mais de 50 países. Mas África, galera, África país, tem África do Sul, tá? Agora não existe África país, só África país. É África continente, tá? Que tem 54 países. E aí você realmente vai encontrar inúmeros países importantes. Inclusive alguns falando língua portuguesa, assim, colonizados por Portugal, como o caso de Angola, Moçambique, e aí vai. Outras confusões mais comuns é a Groenlândia sendo um país, assim como Porto Rico, e nosso vizinho aqui é a Guiana Francesa. Todos esses três não são países independentes, eles são partes de um. Sabe que nem os Estados Unidos tem o Alasca e o Havaí, que não fazem parte do que chamam de Estados Unidos continental? Pois é. O Brasil também já fez parte colônia portuguesa, só para comparar esses países, tá, galera? A gente tem Alasca e Havaí, que são parte hoje integrante do território dos Estados Unidos, não são países independentes. O Alasca não é um país, o Havaí não é um país. Na verdade, os dois compõem 50 estados dos Estados Unidos, mesmo sem estarem ali colados ao território dos Estados Unidos, tá, galera? Mas fazem parte, tá? E são contados como se fossem estados, como é o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, como é o Rio Grande do Sul, como é o Ceará. Então, só para entender que eles são parte integrante e é um pouco diferente do que é Porto Rico, que também é um território que não tem autonomia, mas com status diferente. Não é um estado dos Estados Unidos, Porto Rico, tá? Só para deixar claro aí essa Ninguém chama esses dois de países, então esses outros também não deveriam ser chamados. A Groenlândia, apesar de ser bem grande e maior que seu dono, faz parte da Dinamarca. Porém, a gente tem que falar aqui que eles têm bastante poder para governar assim mesmo. Vamos dar uma pausa aqui, porque é importante falar de geopolítica, né? Donald Trump chega ao poder nos Estados Unidos e uma das primeiras medidas é falar
que tem interesse na Groenlândia, e a Groenlândia é importante. E a Groenlândia que pertence à Dinamarca, e muita gente nem sabia disso, ficou sabendo pelas últimas notícias falando sobre esse interesse norte-americano dos Estados Unidos sobre a Groenlândia. Nos referendos mais recentes foram feitos nesse território, a maioria da população prefere ou ser independente, conseguir de fato se tornar um país independente, ou se é para ficar com alguém, fique. A maioria da população quer continuar com a Dinamarca, se não for para ser independente, porque o interesse da maioria de fato seria a independência desse território, que é um território congelado. Aí você pergunta, mas que interesse que vai ter numa ilha congelada? Interesse estratégico, e aí a geografia ajuda a entender isso, né? A localização geográfica da Groenlândia é privilegiada num possível conflito, numa situação onde você precisa de alguns lugares que lhe dê vantagem, principalmente se houver um conflito que envolva o continente europeu ou mesmo o continente americano. Então, ter base lá como os Estados Unidos já têm e controlar o território, isso pode ser um fator de grande vantagem para o país, para os Estados Unidos, se de fato conseguirem, apesar que isso não deve acontecer, mas se conseguissem, né, controlar a Groenlândia. E para além disso, vivemos numa sociedade predominantemente capitalista. Opa, vamos pensar no dinheiro, né, galera? Porque a gente pode ter ali recursos minerais interessantes, recursos energéticos interessantes. Então, muita forma de ganhar dinheiro ali por parte do país que gerencia abaixo daquelas terras congeladas. Lembrar que grande parcela do território da Groenlândia está congelada. Então, é um território que estava meio escanteado, esquecido, não se falava muito dele, mas a ascensão do Donald Trump ao poder fez com que o jogo geopolítico desse uma balançada aí. Então, a Groenlândia se tornou agora um objeto de disputa geopolítica. Mesmo. Mas não 100%. A Guiana Francesa, o nome já diz, é da França. Uma província da França, como se fosse um estado. E tem o caso do Porto Rico. Eles fazem parte dos Estados Unidos, mas não são estado. Galera, a Guiana Francesa é a França fazendo fronteira com o Brasil, tá? Aqui no continente americano, a Guiana Francesa é parte integrante do território da França e faz fronteira com o Brasil. Então a gente faz fronteira com a França, mesmo a França sendo um país europeu. Olha só que doido. E sobre Porto Rico? Como os outros 50, eles são um território não incorporado. Número 2, capitais erradas. Território não incorporado. Diferentemente do que você tem no Alasca e no Havaí, o território de Porto Rico é não incorporado, apesar de os referendos recentes que foram feitos lá mostrarem que a maior parte da população gostaria de fazer parte, como é o Havaí e o Alasca, do território dos Estados Unidos, com os mesmos direitos. Só que o interesse sobre uma população latina não é o mesmo do interesse que se tem sobre o território do Alasca, do ponto de vista econômico, financeiro, interessantíssimo, e do Havaí, né? Mas uma conversa para outro dia. Capitais erradas. E a galera gosta de brincar com isso. Um professor de geografia errou a capital. Meu Deus do céu, o pior professor do mundo. É o que eu falei no estudo. Muita gente gosta de brincar com o professor, perguntando para ele: professor, fala para mim então aí, capital. Pega um país bem complicado ali, que ninguém fala dele, fala a capital de tal país para mim, professor. Aí o professor pensa 10 mil vezes, às vezes não vai lembrar. Meu Deus do céu, já era. Professor, sabe? Ou pode acontecer de falar o nome de capital errado. Tem capital que as pessoas erram que dá para passar um pano, mas tem capital que não dá para passar pano. Por que muitas vezes dá para passar pano em algumas? Porque às vezes as pessoas normalmente associam a capital à cidade mais importante ou à cidade mais difundida, mais falada. Então é natural. Até por isso que tem muita gente, apesar de falta de conhecimento também geográfico, né, que acha que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Já foi, tá, galera? Até 1960, mas não é mais. Ou pensa que São Paulo é a capital do Brasil, até porque é um coração econômico brasileiro e tudo mais. Então, como são cidades importantes, é natural que pessoas que não conhecem muito bem a geografia do nosso território lá fora associem a capital do Brasil a essas duas cidades. Assim como vai acontecer em algumas das cidades que você vai ver desses países aí, porque não são as cidades mais importantes economicamente, ou mesmo do ponto de vista da população, mas são cidades extremamente conhecidas e as pessoas normalmente fazem esse erro. Mas também é falta de conhecimento geográfico. Tem duas capitais ali que também dá para passar pano pela questão do nome, né, que são parecidos, mas vamos dar uma olhada no vídeo aí então para ver que capitais são as que as pessoas costumam errar. Assim como tem muito gringo que acha que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, muita gente aqui confunde outras capitais de outros países. Por exemplo, um dos erros mais comuns por aí, que por um tempo até eu mesmo achava, é a capital da Austrália. Pois é, não é Sydney. Apesar de ser a maior cidade, a mais popular, aparecer em vários filmes, a capital desse grande país é essa cidade que muitos nem sabiam que existia, Canberra. A Austrália não é a única vítima desse erro não.
Muitos pensam que a capital do Canadá é Toronto, ou até Vancouver, mas na verdade é Ottawa. E na Europa, a capital da Romênia é Bucareste, e não Budapeste. Essa também dá pra Sim, passar um Budapeste é uma capital, só que do país vizinho, a Hungria. Os dois nomes são bem parecidos, por isso confunde muita gente. Número 3, o Egito não fica só na África. Uma das coisas que muitas pessoas pensam quando olham para o Egito, além das clássicas, é que é um país africano, que não é errado, mas muitos esquecem. Peraí, tem gente que nem acha que o Egito é africano. Como é comum eu chegar em sala e quando eu falo que o Egito é um país africano, as pessoas ficam, oi? Aluno fica assim, sério? É africano? Eles acham que o Egito é qualquer coisa, menos africano. Então, associar o Egito à África já é um desafio para muita gente, já é um erro geográfico comum, né? Mas agora falar que ele é um país transcontinental, que é um país que está em dois continentes, tempo, Ásia e África, é mais complexo ainda. Eu não vou adentrar aqui na questão de Gaza, na saída de pessoas ali em direção à Península do Sinai, que faz parte do Egito e tudo mais, porque também o vídeo não é para falar sobre geopolítica, mas sim sobre esses erros comuns. Mas dá para entender essa relação, inclusive, da Ásia do Egito com a Ásia, até pelos seus fatores históricos. E é claro, por também ter território geográfico, do ponto de geográfico, dentro realmente da Ásia, dentro da região do Oriente Médio, que é uma região do continente asiático, tá? Como acontece com a Turquia, que também está na Europa e na Ásia, e também acontece com a Rússia. São 3 países que estão em 2 continentes ao mesmo tempo, são países transcontinentais. Mas bora dar uma olhada nisso daí. Esquecem que ele também é um país asiático. É só olhar no mapa. Enquanto a maior parte realmente está no continente africano, tem esse pedaço aqui que tecnicamente fica no continente asiático, a Península do Sinai. Ou seja, o Egito ele é um país transcontinental, assim também como a Rússia e a Turquia. E aliás, por ter essa conexão, por terra entre a África e a Ásia, algumas pessoas argumentam que eles virão ser considerados como um continente só. Assim como muitas pessoas aqui nas Américas falam que é uma América só, porque tá conectado. Também tem um vídeo que eu falo melhor sobre isso no cartãozinho aqui em cima. Vídeo interessante, inclusive a gente pode fazer um react dele se vocês gostarem desse vídeo, se gostarem dessa proposta também de fazer alguns reacts aí. Tem tanta coisa legal de geografia, e às vezes é bacana a gente trazer isso a partir dessas lógicas das reações, né? E para mim, como professor de geografia, é impressionante. Nem todos os erros que vão aparecer são erros muito comuns, a verdade é essa, desses 10 erros. Mas muitos deles, como é o caso do Egito, são erros extremamente comuns. Eu acho que o erro do Egito, mais comum, nem é falar que ele é transcontinental, que está em 2 continentes, mas é mais as pessoas saberem que é um país africano de verdade, que muita gente acha que nem é. Acho que é o erro mais comum. Se eu tivesse feito, a gente falava dessa questão do Egito no continente africano. Número 4, a Estátua da Liberdade não fica em Nova York. Esse, na verdade, causa algumas divisões. É um pouco controverso. Tá marcada na nossa cabeça como estando em Nova York. É um dos símbolos da cidade. Mas, quando você vai olhar no mapa, você vê a ilha que fica a Estátua da Liberdade, fica em território do estado do lado, a Nova Jersey. Então, pronto, respondido. A estátua, na verdade, fica em Nova Jersey. Mas não é tão simples assim. O estado de Nova Jersey que paga as contas de luz e água e também cuida do esgoto da ilha. Só que o estado de Nova York que entrega a correspondência e recolhe os impostos das coisas vendidas na ilha. E eles também consideram lá como uma esclave do estado. Número 5, Reino Unido, Grã-Bretanha e Inglaterra não são a mesma coisa. Muita gente confunde esses 3, ou até falam que é a mesma coisa. O Reino Unido é um país, aqui no norte da Europa, que é formado por uma... Esse erro é como até para professores de geografia, tá, galera? Só para deixar claro que há um pouquinho de complexidade, apesar de não ser um bicho de 7 cabeças, né? Mas nem sempre as pessoas estão ligadas aí no que significa Grã-Bretanha, qual é a porção geográfica territorial da Grã-Bretanha, o que é o Reino Unido, o que é Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, qual a participação da Irlanda dentro disso. Então, é comum errar isso daqui, é um erro mais comum. Uma união de 4 países menores. A Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. Já a Grã-Bretanha não é o nome de um país, é o nome da ilha, o nome geográfico da maior ilha das Ilhas Britânicas. E como vimos, a Inglaterra é um dos países que fazem parte do Reino Unido. Também, gente, tem outro vídeo que eu falo com mais detalhes, inclusive como que tudo se encaixa com a família real. Gente, tem muito vídeo legal aqui no canal. E a galera fica meio confusa, né? Peraí, como que é? A Grã-Bretanha tem 3 países, que é a maior ilha. O Reino Unido tem 4 países, que reúne os países da Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. E tem uma outra Irlanda que não faz parte do Reino Unido. É um nível de complexidade. A Inglaterra é um país que faz parte do Reino Unido, mas o Reino Unido é um país, a Inglaterra é um país, a Escócia é um país. Então, é natural, claro, ter essas divisões. E essas, não divisões, na verdade, essas dúvidas, né? A galera dá uma erradinha, coisa e tal, até porque existem fatores históricos ali que explicam muita coisa, além dos fatores geográficos, tá, galera?
Então considere se inscrever para não perder nenhum deles. É um gesto bem simples que nos ajuda muito. Muito obrigado pelo apoio. Número 6. Holanda e Países Baixos não são a mesma coisa. O Reino Unido não é a única. Ah, não, é verdade. E é muito comum. É difícil ver alguém falar Países Baixos, se relacionando a essa área, essa porção geográfica, esse país europeu. As pessoas falam Holanda. Mesmo a Holanda sendo uma porção do espaço, uma região. É como pegar um estado brasileiro importante aí e falar que ele é o Brasil, e que não chama Brasil isso daqui, né? É São Paulo. É isso aí, que é o mais importante economicamente, né? Mas a ideia, apesar da Holanda ser uma coisa muito pequena, né? Não Holanda, né? A Holanda é uma porção dos Países Baixos. Então, o nome daquela região, daquele país, é Países Baixos. E aí gera mais dúvida ainda, porque países é no plural, né? Então, Países Baixos é o nome do país. Países Baixos é o nome do país. Holanda é uma porção territorial, uma província muito importante dos Países Baixos. Então a galera confunde e é natural confundir, até porque na televisão você vê isso toda hora, vai mostrar aí que na Netflix você vê isso toda hora, então é normal, infelizmente é normal. Vítima de nome errado. Muita gente mistura esses dois aqui. Até eu já misturei. Muitos chamam esse país aqui de Holanda. Mas na verdade, a Holanda é uma região dentro do país que se chama País Baixo, em português. Esse país ele tem 12 províncias, e 2 delas é a Holanda do Norte e a Holanda do Sul. Quer ver como eu não estou errado? Entra na NordVPN, clica no mapa e olha o nome do país. Pois é, traduzindo, Países Baixos. O engraçado é que quando você conecta com a internet de lá, você abre o catálogo da Netflix para ver como é a Netflix deles e vê que a Netflix chama de Holanda. Pois é, gente, como a VPN, como a NordVPN, você consegue fazer isso. Ver a internet como se estivesse naquele outro país. O que é uma VPN? É uma rede virtual privada que criptografa suas informações online e protege sua localização de possíveis invasões, seja de bandidos ou até de governos. Também, como a gente viu, você consegue mudar o local da sua internet, fazendo parecer como se estivesse na Holanda, Países Baixos, ou no Reino Unido, ou em vários lugares. Então, além de mais proteção, você consegue ver a internet como se estivesse lá, e até entrar em sites que foram bloqueados aqui no Brasil. Mas cuidado qual site vai entrar, viu? A NordVPN está oferecendo 4 meses extras para quem se inscrever no plano de 2 anos. Você também tem 30 dias para testar e se quiser cancelar tudo, recebe seu dinheiro de volta. Dá uma olhada clicando no link que eu coloquei na descrição e também no comentário abaixo. Número 7. Esse país não se chama Bielorrússia, e sim Belarus. Belarus é um país... Tem gente que nem conhece esse país, para ser sincero. Pelo menos nas aulas de geografia, você falar sobre os países que faziam parte da União Soviética e tal, lá de Belarus ou Bielorrússia, que era o antigo nome. Muita gente não tem noção de quem é Belarus, o que é Belarus, o que foi a Bielorrússia, ou uma dimensão geral dos países que compõem a União Soviética, né? A galera lembra da Rússia, né? E aí vai, às vezes, uma Ucrânia e tudo mais. Mas Belarus ou Bielorrússia, o pessoal não vai lembrar. É um erro que é comum, mas não é tão comum porque muita gente nem sabe quem é Bielorrússia ou quem é Belarus hoje, né? É o nome do país correto. País mega aliado com a Rússia, que a gente até gravou e postou aqui uma conversa com uma mulher que é de lá e mora aqui no Brasil. E uma coisa que ela me falou que eu não fazia ideia, e aposto que muitos de vocês também não sabem, é que a gente vem chamando esse país com o nome errado. Até os jornais erram. Sim, Bielorrússia já foi o nome daqui, mas era quando eles faziam parte da União Soviética, quando eles tinham esse nome e essa era a bandeira. Quando a União acabou, eles se tornaram independentes, mudaram a bandeira e também o nome. O presidente atual do país, que é mais simpatizante da época antiga, ele mudou a bandeira para uma que é praticamente igual da época do soviético, mas o nome continua Belarus, e não Bielorrússia. E grande parte do mundo, até mesmo os russos, atualizou, menos a gente. Número 8, o idioma oficial do Irã não é iraniano, ou árabe, como muitos pensam, e sim persa, ou farsi. Sim, eles usam o mesmo alfabeto do árabe, com algumas Persa ou Farsi. E isso realmente é um diferencial do Irã, né? O Irã, que do ponto de vista geopolítico, tem uma importância muito grande, e geohistórico também, para aquela região do Oriente Médio, mas é comum, né? As pessoas às vezes acharem que o idioma está diretamente... Até porque, normalmente, o nome do país está relacionado também à língua e tudo mais, em muitos casos, né? Então, é natural, né, que as pessoas achem que iraniano, idioma, coisa e tal, a etnia, e na verdade, no caso do Irã, não é. As questões étnicas compõem o povo pela próprio idioma, que é curado, né, ao longo do tempo, persa ou farsi. Algumas diferenças, mas não quer dizer que eles têm o mesmo idioma. Aliás, o árabe e o persa têm origens diferentes. Português até compartilha a mesma árvore de persa, os dois fazendo parte das línguas indo-europeias. Já árabe é outra, que está junto com hebreu e outras línguas afroasiáticas. Número 9. As estações do norte do Brasil não são opostas da do sul. Eu também cresci pensando errado, mesmo já morando lá no norte.
Eu acho que aqui, para quem vive no centro-sul do Brasil, as pessoas não associam muito isso, não, porque a verdade é que a gente tem essa coisa de não conhecer muito a região norte e nordeste do Brasil e ter, às vezes, uma visão bem estereotipada do que é o norte e o que é o nordeste do Brasil. Então, a maioria da galera que vive no centro-sul brasileiro, se você não sabe o que é centro-sul, deixa nos comentários aí que a gente faz sobre o que é o centro-sul do Brasil, mas a maioria eu acho que não consegue nem ter essa dimensão de que as estações são assim, um pouco distintas, né? Principalmente pela questão da chuva naquela região. Mas é um erro que a gente viu. Quem assistiu o jogo da final da Supercopa aí recentemente, que foi lá em Belém do Pará, né, uma capital da região norte do Brasil, que não se pensou sobre a época do ano e o horário do jogo. O jogo foi paralisado, ficou mais de meia hora parado, porque choveu muito e falou-se sobre o inverno amazônico. Ah, mas a gente não está no verão no Brasil? Estamos no verão, né? Mas a gente tem um período, uma estação climática extremamente chuvosa nessa época do ano na região norte, em grande parcela da região norte, parte da região norte, e por isso é comum falar desse inverno amazônico, desse período de caudalosas chuvas que acontece ali entre dezembro, janeiro, fevereiro, março, vai até maio. São com bastante chuva, tá, galera? Mas é verão também, não é estação inversa, coisa do tipo, não. O termo inverno amazônico é só para falar sobre esse período extremamente chuvoso, mas é um período quente pra caramba. E é comum, nos finais de tarde, ter chuva intensa. Então, quando a CBF pensou para o Pará, deveria ter levado em consideração a época do ano, o período, as condições climáticas, porque provavelmente teria percebido que o ideal era ter levado para outra região brasileira. E a verdade é que o ideal talvez fosse até na região centro-sul do Brasil mesmo, que a probabilidade de não ter tido uma paralisação tão grande do jogo e tudo mais, era maior de isso não ter acontecido. E em qualquer das grandes capitais lá do norte do Brasil que o jogo fosse ser no horário que colocaram, era muito provável que se deparasse com as questões relacionadas à climatologia e aí a umidade extrema e muita chuva, o que aconteceu lá, tá? Norte e no Nordeste do Brasil. Muita gente pensa que quando é inverno aqui no sul do Brasil, é o inverso lá no Norte e Nordeste, ou seja, verão. E aí, quando é inverno lá, é verão aqui, ou seja, os dois são sempre opostos. Mas isso tecnicamente não é verdade. Tem algumas razões para ter essa confusão. Uma delas é que quando a gente entra no verão aqui no sul, muitas partes lá do Norte e Nordeste entram numa época com mais chuva. E como tem mais chuva, o clima não fica tão quente como o resto do ano. Então dá a impressão que quando a gente está começando a ficar mais quente aqui, lá eles estão ficando menos, mais fresco. Ou seja, um tipo de inverno. Outro motivo são as estações do hemisfério norte e sul. Sim, são inversos. Quando tá verão lá, tá inverno do outro lado. E o motivo disso é por causa da Terra. Como ela é inclinada, tem uma época do ano que ela tá desse lado do Sol, fazendo com que o hemisfério norte receba mais luz direta do Sol. Esse é o verão para eles. Mas a luz do Sol... Esse pedacinho do vídeo é até legal. Não vamos entrar nisso aqui, senão fica grande, né? Mas para entender a ideia de solstício e equinócio, entender a diferenciação de estações climáticas, entender porque o norte e o sul, os hemisférios, Terra dividida ao meio, vai ter sempre estações climáticas diferentes. Verão no norte vai ser inverno no sul e vice-versa, né? A gente tem esse contrário, por exemplo, estamos no verão no hemisfério, é inverno no hemisfério norte. Quando a gente entrar em março, a gente vai entrar no outono, eles vão à primavera e a gente está sempre... Quem está próximo da linha do Equador, o vídeo até vai mostrar sobre isso, não sofre tanto essa influência, porque está numa região climatologicamente bem iluminada. Mas pelo inclinamento da Terra, a inclinação da Terra e pelo fato de você ter um formato geóide aí, isso faz com que a gente tenha diferenciação das estações climáticas, quanto mais eu me afasto para o norte ou para o sul da linha. Bom, galera, e lembrando, estações sempre distintas, sempre diferentes. Quem está próximo da linha do Equador vai sentir menos diferença. Você vai se afastando para o norte e para o sul, essas diferenças cada vez mais evidentes. O Sol que o hemisfério sul recebe, por causa da inclinação, ela se espalha mais, a energia se espalha mais, deixando aqui mais frio, sendo o inverno. Aí o oposto acontece quando a Terra vai para o outro lado do Sol, fazendo agora com que o hemisfério sul receba mais luz direto do Sol e o norte, a energia se espalha, invertendo as estações. Sem contar também que os dias ficam mais curtos, ou seja, eles têm menos horas de recebendo luz do Sol. Então, por causa disso, muitos aplicam essa mesma regra aqui pro Brasil, falando que quando é inverno no sul, é verão no norte. Sim, lá no norte do Amazonas e grande parte do estado de Roraima e do Amapá estão no hemisfério norte. Mas eles estão tão perto do Equador que não faz muita diferença aonde a Terra está comparado com o Sol. Eles sempre estão recebendo mais ou menos a mesma intensidade dos raios do Sol. Por isso que quanto mais perto do Equador, mais quente as coisas ficam, independente de qual época do ano.
Outra coisa que confunde são os filmes. A gente tá na cabeça que o inverno é isso, verão é isso, primavera isso e outono isso. Mas esse tipo de 4 estações bem definidas não acontece no planeta todo, muito menos aqui no Brasil, somente na zona temperada. Voltando lá para o mapa, no meio a gente tem o Equador. E essa parte vermelha é chamada de zona tropical, que vai do Trópico do Capricórnio até o de Câncer. Essa região, como a gente viu, ela pega a intensidade do Sol mais igual durante o ano todo, então ela tem tendência de ser mais quente. Aqui bem embaixo e também em cima, cobrindo grande parte dos Estados Unidos, da Ásia e praticamente a Europa toda, é a zona temperada. É nessa zona que a gente vê as 4 estações mais definidas. Como muitos dos filmes que a gente vê são feitos lá, e também grande parte da população do mundo vive nessas zonas, as 4 estações bem definidas parecem ser o padrão do mundo inteiro. Entre essas zonas é a subtropical, que é tipo uma área de transição de um para outro. Então você pode ver as 4 estações nessa região, só que talvez não tão forte e definida como na zona temperada. Claro, gente, que tem outros fatores que também definem o clima, como altura, montanha, massas de ar, chuva, umidade, etc. Só que esse daqui é uma base, e a gente pode ver que a maior parte do Brasil fica numa zona tropical. Não é à toa que a gente é chamado de país tropical. Somente o sul faz parte de uma outra zona, a zona de transição. É claro que dentro dessas zonas tem variações, como a gente pode ver aqui no Brasil, só que isso já é um assunto para um outro vídeo. E falando em clima, por último, desertos não necessariamente são quentes. Pensando em deserto, sempre vem essa imagem na cabeça. Várias dunas de areia, cacto e muito calor. Tem o deserto do Saara, o deserto da Austrália, o deserto de Atacama, etc. Mas a definição de deserto não é areia, dunas, calor, cacto, e sim uma zona árida com precipitações atmosféricas irregulares ou escassas, vegetação inexistente ou rara e bioma com baixa diversidade. Ou seja, um lugar que tem pouca vida e pouca chuva. Tendo isso em mente, sabe qual que é o deserto mais seco do mundo? Não, não é o Saara, a Antártica. Pois é, apesar de lá ter muito gelo, quase nunca chove, sendo o lugar mais frio e seco do mundo. E também tem muita pouca vida, sendo considerado então um deserto. Como é muito frio, a neve que cai, ou chuva, acaba congelando e virando gelo, e demorando mais para derreter. Se você cava um buraco muito fundo, você encontra gelo que foi congelado há milhares de anos atrás. Aliás, falando em desertos e frio, um fato bônus. Quando a gente pensa no Irã e alguns outros países do Oriente Médio, também vem um pensamento de deserto, dunas e calor na cabeça. Mas lá também faz frio, e até neva em algumas regiões. Lembra, grande parte deles estão em uma área subtropical, só que lá no norte. Mas não tem coisa mais divisória que gerou mais debate aqui no canal quanto a discussão sobre quantos continentes existem, como mencionei. Ou a discussão se aqui nas Américas é 3 continentes, ou 2, ou um só. A resposta disso não basta falar um número seguido por ponto final. É mais complexa, e como eu falei, expliquei melhor em outro vídeo que você pode ver agora clicando aqui. Já clica e vai ver. Se você já viu esse... Galera, essa última aí também, a maioria das pessoas comete esse erro também porque durante muito tempo a gente falou que era assim, que o deserto, o maior deserto do mundo é o deserto do Saara, coisa e tal, e as características que levam a você não ser classificado como deserto fazem com que essa região gelada do Ártico e do Antártico sejam os maiores desertos do mundo. Na verdade, o Saara não é nem o segundo maior deserto. Tanto a região do Ártico, lá no Polo Norte, como do Antártico, no Polo Sul, são desertos maiores. E o Antártico é o maior deserto do planeta. É um erro comum, mas também dá para dar uma passadinha de pano, porque durante muito tempo nem se falava sobre isso, né? Mas galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí qual desses erros você comete mais, ou qual outro erro que você acha que faltou nesse vídeo do ponto de vista geográfico, que é muito comum. Se gostou, já sabe, se inscreve aí para não perder outros vídeos como esse. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal, traz muito ensinamento de geografia. Daqui a pouco a gente volta não só com react, mas também com videoaula, com previsão do tempo, com discussões geopolíticas, ou seja, com tudo que envolve a geografia que está no nosso dia. Obrigado, galera, e até a próxima.